Pessoal, bom dia para todos aí que estão acompanhando nossa live, que ainda não almoçaram. Boa tarde para quem já almoçou. E boa noite também, deixar os três aqui para quem for assistir esse vídeo depois, né, em qualquer outro horário, que nós vamos deixar gravado e vamos disponibilizar tanto no canal no YouTube, como também no Facebook e no Instagram, né? Quem quiser ir acompanhando a gente, quiser deixando perguntas, vocês podem deixar aí as perguntas. A gente vai tentar aqui ser o mais objetivo possível para esclarecer os principais aspectos da decisão que foi dada ontem, né? Inclusive, nós havíamos gravado um vídeo fazendo alguns esclarecimentos, né? Salientando que só poderíamos exigir qualquer implementação após a decisão de suspensão da liminar, ou seja, a revogação da suspensão era muito importante para que a gente desse seguimento nessa luta pela implementação aí do piso dos profissionais da enfermagem, né? E aí nós vamos abordar aqui algumas estratégias e encaminhamentos e alguns pontos da decisão que são muito importante que vocês conheçam para que vocês possam adotar aí no município de vocês, para vocês lutarem pela implementação desse piso. E deixar claro que aqui a gente vai abordar no aspecto mais direcionado ao serviço público municipal. Né? A gente sabe que essa questão do piso envolve o setor privado, né? Envolve Estado, envolve União, mas nós vamos aqui tratar de maneira bem específica em relação ao serviço público municipal, que é o nosso foco aqui dessa discussão de hoje, né? Bem, pessoal, analisando a decisão que foi dada ontem na ADI 7222, é interessante citar três legislações que merecem, da parte de vocês, muita atenção. A primeira delas é a emenda constitucional número 127 de 2022. A outra é a lei 14581 de 2023, que é do dia 11 de maio, que foi sancionada, publicada no dia 12. E, por fim, a portaria 597 de 12 de maio de 2023. Por que é muito importante que vocês conheçam esses documentos? Porque esses documentos eles são a base que foi utilizada pelo ministro na decisão de ontem para revogar essa suspensão. E é importante vocês conhecerem esses três dispositivos, porque todos os três juntos eles têm um papel muito importante na cobrança desse piso. Primeiro, em relação à questão da emenda, né? A emenda ela cria quatro questões que possibilitam a viabilidade da implementação desse piso. A primeira está relacionada à assistência financeira, ou seja, a União vai repassar para os municípios uma assistência financeira para tornar possível a integralização do valor do piso para todos os profissionais da enfermagem. Um segundo ponto é a fonte de receita, ou seja, de onde é que essa como é que essa assistência ela vai ser formada, ou seja, de onde é que vai se tirar recurso para se formar essa assistência. Inclusive lá é previsto um prazo de 2023 até 2027 e são citadas duas fontes: o superávit financeiro do fundo público e os recursos vinculados ao fundo social. Um terceiro ponto dessa emenda que é muito importante é que no primeiro ano agora de 2023 o gasto com o pessoal ele não vai ser considerado para fins de integralizar esse piso, ou seja, os municípios, eles falam muito na questão da lei de responsabilidade fiscal, que se colocar esse piso, eles vão ultrapassar o limite de gasto com o pessoal, só que essa emenda ela já determina que esses valores que serão levados na folha para tornar possível o pagamento do piso, eles não serão contabilizados no ano de 2023 para ultrapassar esse limite. Então, a partir do momento que os municípios regularizarem essa questão aí do piso, esse valor que será incrementado na folha, ele não vai ser utilizado para contabilizar o gasto com o pessoal dentro do limite estabelecido pela LRF. Né? Isso é muito importante, mais na frente vocês vão entender por quê. E também lembrar que essa mesma questão garante num prazo aí de 11 anos, de maneira gradativa, esse gasto para pagar o piso ele vai sendo considerado para esse limite.
Por exemplo, no ano de 2023, não será considerado nenhum valor que será utilizado para incrementar, e a partir do próximo ano, 10% do valor é que vai ser considerado, ou seja, 90% do valor utilizado para pagar o piso, ele não será contabilizado para fins de verificar o limite de gasto com o pessoal. Né? Então, gradativamente, durante 11 anos, esse percentual vai diminuindo até que ele seja considerado de maneira integral, e isso é muito importante. E um quarto ponto é que os valores utilizados para que os municípios tenham essa assistência, eles não serão contabilizados para o teto de gasto. Né? Então, essa emenda, com esses 4 pontos, já foi o primeiro passo para viabilizar a implementação do piso dos profissionais da enfermagem, no nosso caso, nos municípios. E uma segunda legislação importante foi a lei que foi sancionada de 11 de maio, a Lei Federal 14581, que garantiu de assistência financeira para estados, né, municípios, um aporte aí de 7,3 bilhões de reais. Né? E aí é onde vem o outro dispositivo, né, que é a portaria 597 do dia 12 de maio, onde ele prevê os valores de maneira individualizadas de repasse para esses para os municípios, também para os estados. Né? Aqui eu vou citar a título de exemplo os municípios que a gente presta assessoria jurídica, e esse dado ele é muito importante também, mais à frente vocês vão entender por quê. Porque a partir do valor que será repassado para os municípios, é possível verificar se esse valor será o suficiente para integralizar o piso, tanto para os técnicos, quanto para os auxiliares, quanto para os enfermeiros e também parteiras, onde tem. Ou se esse valor não sendo suficiente, ele vai ser utilizado para proporcionalmente se aproximar o máximo possível desse valor do piso. Aqui eu tenho uma relação dos municípios que nós prestamos assessoria, e a partir dessa portaria, nós conseguimos verificar que esses municípios receberão 9 parcelas, que serão pagas a partir desse mês de maio até o final do ano, em dezembro. No mês de dezembro vão ser pagos 2 parcelas. É que o valor que eu vou repassar é o valor da parcela. Então, aí no seu município, você pode acessar essa portaria 597, que você vai ter a informação de quanto é que vai entrar todos os meses no seu município como aporte financeiro. Citando os municípios que nós acompanhamos e prestamos assessorias nos sindicatos, a gente tem os seguintes dados. Aiuaba, R$ 95.166. Antonina do Norte, R$ 39.904. Arneiroz, R$ 35.589. Eu estou arredondando o valor, tá, gente? Cedro, R$ 84.608. Cruz, R$ 48.529. Irapuã Pinheiro, R$ 112.999. Graça, R$ 9.492. Hidrolândia, R$ 43.622. Icó, R$ 163.442. Ipaporanga, R$ 63.470. Jijoca, R$ 39.330. Massapê, R$ 140.212. Milhã, R$ 26.486. Oroz, R$ 61.792. Pacujá, R$ 48.850. Piqué Carneiro, R$ 94.223. Saboeiro, R$ 150.026. Santa Quitéria, R$ 57.870. Senador Sá, R$ 48.850. Solonópolis, R$ 256.953. Tururu, R$ 41.831. Umari, R$ 33.703. Uruburetama, R$ 98.381. Vaze Alegre, R$ 131.721. Lembrando que esse é o valor de cada parcela que será paga para esses municípios que eu apontei a partir do mês de maio até dezembro. E em dezembro, os municípios, ao invés de receber apenas uma parcela, receberão esses valores que eu falei
de maneira dobrada, porque serão duas parcelas, né, gente? E aí vocês podem, outros municípios que eu não tenha citado aqui, vocês podem fazer a consulta na portaria 597 do dia 12 de maio de 2023. E é importante esses dados, e é muito importante essa decisão que suspendeu a revogação, né, no caso que revogou a suspensão, ela é muito importante e é necessário esclarecer alguns pontos. Quando se fala em revogação parcial da decisão, em relação à questão dos municípios, isso também tem um peso. Porque na decisão que foi dada pelo ministro, ele coloca lá o seguinte: para os municípios que ainda não estão cumprindo o piso, que falta cumprir o valor, se a assistência financeira repassada pela União for suficiente para integralizar o valor do piso, esses municípios eles são obrigados já a partir de agora a cumprir esse piso. Então, onde se verificar que a assistência financeira é suficiente para integralizar o valor do piso, os municípios obrigatoriamente deverão cumprir o piso previsto em lei federal. Lembrando que, para fins de apuração, se o recurso dá ou não, né, se essa assistência financeira é suficiente ou não para pagar, tem que tomar cuidado, porque senão os municípios vão querer pegar o valor que o servidor recebe de maneira integral. E não é para ser verificado dessa maneira. O impacto tem que ser calculado com base na diferença que o servidor ganha hoje para aquele valor que deve ser pago do piso. Então, a assistência financeira não é para pagar o valor completo do salário do servidor. É para completar o valor que falta para garantir a integralização do piso. Isso é importante, porque senão muito município por aí vai querer chegar na mesa de negociação, querendo trazer o impacto, colocando o valor total que o servidor recebe. E tenham cuidado, porque se eles trouxerem para a mesa esse dado ele não é verdadeiro, porque na decisão do Barroso fica bem claro que essa assistência financeira é para integralizar o valor do piso, não é para pagar o valor total. Né? Então a gente tem que ver o impacto a partir do que falta para alcançar o montante do piso. Né? E se a gente for dar aqui um exemplo, que é importante que a gente dar um exemplo aqui, se a gente pegar como dado, deixa eu pegar aqui para vocês, só para dar um exemplo, para ficar mais claro, pegando aqui a lei 14.434, ela coloca aqui que o valor que será pago pro enfermeiro será de 4.750. Vamos supor que no seu município já seja pago o valor de 3.000. E aí você está faltando aí 1.750 para completar os 4.750. A assistência financeira é para ser utilizada para pagar esses 1.750, não é os 4.750. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o município não queira chegar na mesa de negociação querendo colocar o valor integral, porque se for botar o valor integral de todo mundo, a assistência não tem essa finalidade. A assistência ela veio, na verdade, para integralizar, porque o valor que o servidor já recebe hoje é pago a partir de leis municipais que já existem no município. E o valor que será aumentado a partir da lei federal que criou o piso, aí sim é sob esse valor que será integralizado que a assistência financeira deverá ser utilizada. Então vocês têm que verificar aí na base de vocês quantos enfermeiros tem, quantos técnicos de enfermagem tem, quantos auxiliares e parteiras tem, verificar quanto eles estão ganhando hoje, antes da implementação do piso, e fazer essa diferença. Quanto é que falta para essas categorias alcançarem o piso? Aí, em cima do valor que faltar, é que a gente vai comparar com o valor que vai ser repassado de assistência financeira, para que a gente veja se a assistência ela é suficiente ou não. Até porque já existem municípios que já pagam o piso dos enfermeiros. Então, se o município já paga a assistência financeira, que tem esse intuito de complementar, ele pode ser utilizado, inclusive, para valorizar a carreira desse pessoal. Mas onde não paga, a assistência ela tem por finalidade complementar o valor e não pagar o valor inteiro. Então, tomem muito cuidado. Outra questão que é importante
está relacionada ao excesso de contratos temporários e comissionados que muitos municípios têm. Tem muito município por aí que fala que não tem condição de pagar, mas quando você vai lá para a folha, você vê que tem um excesso de temporários e comissionados. A gente sabe que os municípios eles precisam ter temporários, mas infelizmente em muitos lugares a contratação de temporários e a nomeação de comissionados ela é por critério meramente político. Né? Então você incha a folha de contratados e temporários, às vezes muito além da necessidade que o município tem, e você acaba comprometendo os recursos que podem ser utilizados para pagar os servidores públicos efetivos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque os municípios também podem querer alegar que como a folha já está muito alta, se for pagar o piso, eles não terão condição financeira. Eles podem ter condição financeira sim. Primeiro, se enxugar a folha e reduzir a quantidade de temporário e comissionado se tiver um excesso. Segundo, lembrar que os municípios de 2021 para cá, a grande maioria, tiveram um aumento de FPM que passa de 35%. Se vocês consultarem o site do Tesouro Nacional e olharem os dados de 2021 para cá, os municípios de 2021 para cá tiveram um aumento significativo de FPM, ou seja, teve um incremento de recursos, sendo que a revisão dos servidores feitos nesse mesmo período não chega nem perto do aumento de FPM que eles tiveram. Então a gente tem que ficar muito atento a esses 3 pontos. Se há excesso de contratado e temporário, se a assistência financeira ela é suficiente para pagar o valor que vai ser utilizado para complementar o piso, para chegar até o valor do piso e não o valor total. E também essa questão que foi colocada agora, deu um branco agora, mas relacionada a outro ponto que eu já lembro para vocês, que são esses 3 pontos que vão pegar muito na negociação. Né? E aí um quarto ponto, que vale a pena a gente colocar aqui também para vocês, que é a questão da LRF. A prefeitura não vai poder dizer que se for pagar o piso vai ultrapassar o limite de pessoal, porque como a própria emenda estabelece, para esse ano de 2023, o incremento que será gasto pelos municípios não será contabilizado para fins de limite de gasto com pessoal. Então, gente, a gente tem 4 argumentos aqui para levar para a mesa de negociação. Primeiro, o aumento que o município vai ter na folha para integralizar o piso não vai para a contagem do limite de gasto com pessoal. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas próximo ano vai. Não, próximo ano, conforme a emenda, só vai ser considerado 10% desse valor. Ou seja, 90% ainda será desconsiderado e só daqui a 11 anos é que será considerado 100%. Então isso já é um argumento que cai por terra. Segundo, não tem dinheiro. Se o município teve incremento de FPM de 2021 para cá e tem excesso de temporário e comissionado, basta enxugar a folha. Terceiro, a assistência financeira é suficiente para integralizar o valor ou não? Se for suficiente, o município tem obrigação de implementar esse piso. Sob pena de não implementando, aí os sindicatos têm que entrar com ação na justiça para obrigar essa implementação. No caso, eu sugiro entrar com uma ação civil pública. Ou então representar o Ministério Público, já que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é na DI 7/2022, além da própria lei federal. Sem falar que a verba que vem ela é vinculada. Então ela não pode ser utilizada com nenhuma outra finalidade, senão para integralizar esse valor, para se chegar ao valor do piso que está previsto em lei federal. Mas aí tem a seguinte pergunta. Doutor, e se a assistência financeira não for suficiente para integralizar o piso, né? É interessante, antes de chegar nesse ponto, verificar a questão do incremento de receita, a questão do excesso de temporários e comissionados, para, no fim, verificar que todos esses outros pontos anteriores estão bem atendidos, né? Vamos dizer que o município teve uma queda de FPM de 2021 para cá, que eu acho muito difícil que tenha, porque pelas consultas que eu fiz dos municípios, de 2021 para cá teve um incremento de mais de 35%. Se não tem excesso de temporário ou comissionado, a gente faz essa apuração, vê quanto falta para chegar no piso de todos esses profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. E se não for suficiente, aí é onde entra a questão da revogação parcial da cautelar. Nesse ponto, o ministro, quando ele coloca a revogação parcial da cautelar, é porque se ele tivesse revogado integralmente a cautelar, além de outros pontos que estão mais relacionados ao setor privado, que não cabe discussão aqui, em relação ao setor público, qual o impacto dessa revogação parcial? É que o ministro diz que onde a assistência financeira não for suficiente para integralizar o pagamento do piso,
os municípios devem cumprir a decisão no limite do valor que será repassado para esses municípios. Então, por exemplo, não quer dizer que o município não tem a obrigatoriedade de cumprir o piso. Ele vai ter que chegar o mais próximo do piso de maneira proporcional, ou seja, vai ter que pegar ali quantos servidores tem de cada categoria, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiras, de maneira proporcional pela quantidade de servidores, aumentar o piso dessas categorias e ver o quanto ele pode chegar ao mais próximo do piso que está determinado na lei federal, utilizando essa assistência financeira de maneira proporcional a todos os servidores, para que não implemente o piso para uns e deixe os outros em prejuízo. Mas isso não tira a obrigação, vamos supor, o município, superado todos esses argumentos, diz que o recurso ainda assim não é suficiente. Se não é suficiente para chegar até o valor do piso, qual é o mais próximo que podemos chegar? E conforme a decisão que foi dada, como foi estabelecido que o município só seria obrigado, onde não tem dinheiro suficiente, utilizar o montante total que vai ser repassado de assistência financeira, os sindicatos podem sim exigir que esse recurso que está vindo seja utilizado para que nesses lugares em específico se aproxime do piso o mais próximo possível. Né? Olhando qual é o piso que é pago para o enfermeiro hoje, vendo quanto falta para chegar até o piso que está em lei, assim como também em relação às demais categorias de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e de parteiras. Ou seja, a obrigação de cumprir o piso ela é de maneira integral, onde a assistência financeira for suficiente para integralizar o valor, e onde não for possível a integralização, ela também é obrigatória no sentido de se chegar ao mais próximo do piso que foi determinado na lei federal, utilizando todo o valor disponível de assistência financeira para a gente chegar nesse valor mais próximo, onde não for possível utilizar todo o recurso para conseguir o piso. Isso é importante porque a gente tem que trabalhar com base na decisão que foi dada, que infelizmente nessa parte limitou. Ou seja, para os municípios onde a assistência financeira será suficiente, a obrigação de cumprir é imediata. Mas para onde não for suficiente, que ficar comprovado, tem que ver cada caso, não adianta generalizar. Mesmo assim, nesses lugares, eles serão obrigados a cumprir o piso. Se não for possível para atingir o piso, utilizar todo o recurso da assistência financeira para proporcionalmente chegar o mais próximo dele. Lembrando que da mesma maneira que quando foi dada a suspensão, houve um referendo do plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso também determinou que essa decisão que foi dada ontem fosse referendada pelo plenário, e isso já pode acontecer a partir do dia 19 de maio. Eu acredito, pela experiência, né, assim, não tem como a gente ter certeza, mas eu acredito que da mesma maneira que o plenário referendou a decisão de suspensão, eu acredito também que eles vão referendar essa decisão de revogação da suspensão, até porque os ministros estão sempre em conversa, os ministros estão sempre ali debatendo, mesmo fora do plenário, e eu acredito que o ministro Luiz Roberto Barroso não daria uma decisão se não tivesse a noção mínima que essa decisão teria o aval de pelo menos da grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acredito que essa decisão que foi dada por ele será referendada, até porque ela é muito bem embasada nesses 3 dispositivos que eu citei anteriormente, e não abre brecha para qualquer um querer dizer que vai causar impacto financeiro ou que vai quebrar o município, já que ele teve esse cuidado, apesar de considerar, né, de maneira pessoal, que ele poderia ter revogado a liminar integralmente, porque a gente sabe que os municípios, muitos municípios têm condição sim, apesar da assistência financeira não ser suficiente, mas tem excesso temporário e comissionado, teve um incremento de FPM, e mesmo que a assistência não seja suficiente, teriam condições aí de pagar o piso para essas categorias, até porque em muitos lugares tem enfermeiro, tem técnico, tem auxiliar e tem parteira que está sem reajuste há mais de 10 anos, né? Ou seja, está trabalhando ali há 10 anos no município e nunca teve nenhuma revisão salarial. Então não justifica que a pessoa esteja recebendo um salário defasado de 10 anos atrás com uma receita que hoje não é a mesma de quando a pessoa começou a trabalhar. A receita é bem maior. Né? Então é uma questão muito mais de boa vontade do que realmente de disponibilidade financeira. Né? Sem contar as outras viabilizações que foram colocadas a partir dessa emenda que eu citei para vocês. Certo, pessoal?
Então, gente, eu acredito que esses pontos que eu coloquei sejam os principais pontos que mereçam atenção para que vocês fiquem informados, né? A gente leu por completa a decisão que foi dada ontem, por coincidência, 20 minutos depois que eu gravei o vídeo, saiu a decisão, né? Então, que bom que foi rápido essa decisão e como havíamos previsto nesse vídeo, a gente colocou nesse vídeo de que provavelmente a decisão do ministro seria favorável à revogação dessa suspensão, como de fato aconteceu 20 minutos depois, mas eu acredito que agora é o momento da gente fazer a apuração de informações, fazer os ofícios, requerer que os municípios prestem conta, que os municípios informem quanto falta para se atingir o piso, para que a gente veja quantos contratados temporários tem, analise qual foi o aumento de FPM que os municípios tiveram de 2021 até hoje, para que a gente possa já exigir que esse piso seja implementado e concretizado aí no seu município. Né? Eu acredito que com todos esses dados em mãos, sabendo quanto vai entrar de assistência financeira, sabendo quanto falta para integralizar o piso, ciente de que esse valor que vai ser aumentado na folha não vai para ser considerado para a questão de gasto com o pessoal e outras questões de viabilidade que foram colocadas, eu acredito que hoje nós temos todos os elementos necessários para exigir que esse piso se torne concreto, se torne real e que a gente possa aí realizar e valorizar o tão sonhado piso dos profissionais da enfermagem, que é algo que já era para ontem, que teve toda essa postergação, mas agora é o momento da gente ir para a luta, é o momento da gente se apoderar dessas informações para exigir que o piso seja cumprido. Ok, gente? Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui nos comentários. Agradecer aqui o Zé Mardones e o Temar Martins, presidente do sindicato lá de Antonina, Arneiroz, Aiuabe Saboeiro. Ana Lúcia, um abraço. E o Temar, a gente já está meio que antecipando qual vão ser as desculpas. Com certeza, o Temar, as duas principais desculpas serão a primeira, de que a assistência financeira não é suficiente para pagar o piso, e a segunda, de que vão querer usar o valor total pago de salário dos profissionais para dizer que a assistência financeira não é suficiente. Tem que tomar cuidado. A assistência financeira não é para pagar o salário total, é para pagar apenas o valor que falta para complementar e para se chegar ao piso. Um abraço para a Josirene, a presidente do Sindicato de Oroz. A Socorrinha ela fez uma pergunta, né? Deixa eu ver o que eu falei falando da Socorrinha. Só um minuto, Socorrinha. Doutor, então os municípios já devem efetuar esse valor? Sim, Socorrinha. A partir desse mês, até porque eles já vão receber em maio a primeira parcela. Então já é a partir de maio, é retroativa a maio. Então, se, por exemplo, o seu município só regularizar a situação no mês de junho, ele vai ter que pagar o retroativo ao mês de maio, sim, viu? A questão do mês de julho é apenas para o setor privado. Para o setor público, não, já é de imediato a partir do mês de maio, tá bom? Marcelo lá de Có também, presidente do sindicato de Có, um abraço. Um abraço para a Natália. O Rodolfo, vão alegar que vai quebrar. Rodolfo, na grande maioria, não vai quebrar, não. Disseram que ia quebrar no piso do magistério, não quebrou. Disseram que ia quebrar no piso dos agentes de endemias e comunitários de saúde, não quebrou. Esse choro de dizer que não tem recurso, é porque, assim, na verdade, eles têm recurso para aquilo que é do interesse deles, mas para o trabalhador nunca tem recurso. A real é essa, né? Mas quando se fazem as adequações, quando se faz uma organização, tem recurso sim. É como eu falo, na grande maioria das vezes, na grande maioria, é muito mais falta de boa vontade do que falta de recurso, viu? Mas a gente tem que olhar cada caso com responsabilidade. Mas, claro, dizer que vai quebrar, esse já é um argumento muito velho. Sempre usa esse mesmo argumento de que vai quebrar para negar direito para trabalhador. Lívia Cipriano, não tem desculpa, Lívia, tem que ser cumprido mesmo. Iverlânia, muito obrigado, Iverlânia, obrigado aí por acompanhar. Então, gente, foram essas as perguntas, o vídeo vai ficar gravado, se vocês quiserem compartilhar, colocar na rádio aí do sindicato, vocês têm autorização para usar esse vídeo, para fazer divulgação, para fazer informação, pode utilizar da maneira que for melhor para vocês, tá? E dizer para vocês, uma última pergunta que também me fazem bastante, é para aqueles servidores que estão em desvio de função. Tem muito servidor que está trabalhando como técnico, está trabalhando como auxiliar, está trabalhando como enfermeiro, mas o seu concurso não foi para aquela área. Dizer para esse pessoal que em desvio de função, o STJ já tem precedente que assegura
que servidor público em desvio de função, enquanto tiver em desvio de função, tem direito de receber como se tivesse por aquela função. Então, se eu sou auxiliar de serviços gerais, tenho qualificação para ser técnico e estou como técnico, enquanto eu tiver como técnico de enfermagem, eu tenho que receber o piso de técnico de enfermagem, certo? Então, enquanto durar a situação de um desvio de função, esse pessoal tem direito sim a receber o piso, inclusive de maneira retroativa, ou seja, vai lá que a pessoa cobra o piso e a prefeitura manda de volta para o cargo de origem, mesmo voltando para o cargo de origem, vamos supor que você peça o piso aí, e aí quando é no mês de agosto, setembro, você volta para o seu cargo de origem. Você tem direito de receber retroativo a maio o piso, mesmo que esteja em desvio de função. A mesma regra se aplica para aquele auxiliar de enfermagem que está prestando função de técnico. Que a gente sabe que tem muito município aí que a pessoa é concursada para auxiliar, mas está prestando função de técnico. Então, assim, você não é obrigado a prestar função de técnico se o seu concurso foi para auxiliar. Mas se a prefeitura está exigindo que você preste a função de técnico, eles têm que pagar o piso, não é do auxiliar, não, é do técnico. Porque da mesma maneira que o servidor de auxiliar está desviado de função, quando sai da função de auxiliar para a função de técnico, do mesmo jeito quem é auxiliar está fazendo função de técnico. Até porque são atribuições diferentes, que exigem qualificações diferentes. Apesar da gente saber que hoje a grande maioria são técnicos, né? Mas ainda existem pessoas que fizeram concurso para auxiliar e não é justo que o auxiliar tenha uma qualificação de técnico e esteja numa atribuição que exige mais responsabilidade do que a de auxiliar, e aí você esteja recebendo menos daquilo que deveria receber, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Compartilhem. Agradeço as pessoas que acompanharam. Um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!